Esta é a previsão das cartas do tarô para sexta-feira, dia 26 de junho de 2026, e vamos entender aqui o que as cartas mostram. E assim, analisando todas essas cartas que saíram hoje, que são 6 de ouros, as de copas, rei de espadas, 5 de ouros e valete de copas, aqui nós temos um dia onde a gentileza, aliada à compreensão e à calma, para tomar decisões e superar os obstáculos e, enfim, todas as dinâmicas também interpessoais podem podem contribuir, digamos assim, né, com empatia, tendo empatia tanto com os outros e consigo mesmo também, né? Porque, bom, eu vou explicando cada área especificamente, mas assim, às vezes a gente acaba não lembrando, né, de alguns momentos onde nós acabamos nos cobrando e esquecendo né, esquecendo assim de lembrar que, poxa vida, né, às vezes a gente tá passando por uma situação que talvez esteja te exigindo, né, por exemplo, a gente às vezes também vê o pessoal falando muito no sentido de que as pessoas às vezes elas estão na luta diária, tentando vencer e tudo mais, né, superar os obstáculos, mas ao mesmo tempo estão passando por várias situações também assim que estão conectadas assim de certa forma, que tem alguma relação ou que de alguma forma também acaba afetando. Então a gente tem que lembrar disso, né? A gente às vezes se cobra assim, porque eu não, que não consegui isso, aquilo, porque aquele outro, mas assim, você tem que lembrar que às vezes se comparar, inclusive, não faz muito bem, porque as pessoas às vezes elas estão avançando no outro ritmo, estão conseguindo conquistas, porque elas têm suporte, elas têm ali apoio, e não só apoio, né? Um apoio realmente que incentiva, não é aquele apoio destrutivo de pessoas que às vezes só chegam para criticar, né? Que dizem que é uma crítica construtiva, mas nunca constrói nada. Então, a gente precisa lembrar dessa empatia com os outros também, né? Enfim, com a gente mesmo. E aqui nas finanças, a gente tem os 6 de ouros, que já inicia esse movimento para a generosidade, para a troca, que nos incentiva, né, a termos generosidade com as pessoas, sermos generosos com o nosso semelhante, né, com outra pessoa, assim. E também pedir ajuda se for preciso, sabe? Não recusar ajuda também, porque, assim, muitas coisas acontecem às vezes, né? Por exemplo, nas finanças aqui, às vezes já me aconteceu de eu querer estar a dispor de repente de ajudar, de emprestar dinheiro, fazer alguma coisa, mas ficar com vergonha de pedir, sabe? Se você precisar, ficava com vergonha de pedir, mas queria estar ali sempre para, né, de alguma forma, se pudesse ajudar e tal. E a gente tem que ver que a troca, essa generosidade é uma via de mão dupla, onde ambas pessoas, de alguma forma, em algum momento, vão se beneficiar. Então, hoje aqui o Seis de Ouros lembra disso também, que às vezes estender a mão de alguma forma pode, inclusive, ser muito melhor, pode nos proporcionar mais, né, mais riquezas ainda, porque às vezes é dando que se recebe, né? Aí aqui no trabalho nós temos o As de Copas, que fala sobre uma alegria, uma alegria idealizada que se realiza. Inclusive eu tenho sentido bastante o As de Copas ultimamente, agora que eu voltei a trabalhar e voltei ativa, foi muito bom, foi muito especial para mim. E eu gostaria que vocês também se sentissem assim, sabe? Que pudessem sentir essa alegria que eu tô tendo de poder, sabe? Da gente ver que, mesmo que, claro, o nosso trabalho é a nossa renda, o nosso, né, os nossos recursos, acaba sendo o que gera os nossos recursos e tal, né? Mas assim,
É um dia em que o trabalho, ele vai além disso, ele passa disso na sensibilidade. Às vezes, por exemplo, eu recebo bastante mensagens recorrentes das pessoas agradecendo pela leitura, felizes ali, porque às vezes tirou uma dúvida, tirou uma angústia, resolveu alguma dúvida, alguma indecisão. E, às vezes a gente, né, percebe que exatamente o trabalho da gente vai além de ler as cartas, mas sim, às vezes, entregar algo ali que, né, uma solução para uma pessoa que estava um pouco perdida, enfim, né? Então é essa missão, assim, né, que às vezes traz para o nosso trabalho. Por exemplo, às vezes você pode estar no trabalho e acontecer algo que, sabe, te faz sentir assim, pô, é isso aí, ó, é sobre isso que eu tô, né, é para isso que a vida coloca a gente nesses lugares, nesse trabalho onde a gente tá, né, para que a gente possa se sensibilizar com o outro, além do ideal né, da renda, do dinheiro e tal, mas com a sensibilidade do que pode oferecer até no acolhimento, numa gentileza, né? Aqui nas relações nós temos daí o rei de espadas, tá? E o rei de espadas, ele fala sobre nós sermos mais realistas nas nossas relações, né? Termos um pensamento um pouco mais sóbrio, em relação a algumas coisas que precisamos compreender. Pode ser que algo sério te peça um pouco mais de atenção nesse dia, exija um pouco mais de calma e compreensão. Por exemplo, se você de repente se deparar com alguma situação, é bom, antes de qualquer coisa, de tomar alguma postura, alguma posição assim, né? Você analisar se você está sendo compreensivo com essa pessoa, com o contexto dessa pessoa, com o que essa pessoa está passando, entende? E, bom, aqui na saúde e na espiritualidade, nós temos o 5 de ouros, que fala sobre um momento de superação, onde nós vamos superando aí um momento que talvez estávamos, que nem, por exemplo, eu nesses últimos dias em que eu não, né, em que eu estava nessa função de resolver todas as questões, e banco, e aqui, e ali, vai numa loja, vai em outra para tentar resolver, né, no conserto celular e tal, acaba que trazendo, de certa forma, né, uma superação, assim, no sentido espiritual, né? E na saúde, aqui a gente fala de uma exposição ao frio, tá? Por exemplo, tá frio, cuida, bota roupa, veste bem, tá? Porque a exposição ao frio ou temperaturas, assim, que podem afetar e tal a saúde, talvez, né, podem trazer uma febre, um resfriado aí, tá? Então, talvez até se você passou por algum desafio recente na saúde, né? E, tipo, eu por exemplo, estava contando, né? Eu não concluí a história. Mas eu estava contando que eu fiquei alguns dias até sem comer direito, sabe? Por causa dessa situação de resolver as coisas. Então, acaba sendo um momento em que eu vou, né? Agora, hoje mesmo, foi o dia que eu. Nessa quinta-feira eu voltei a trabalhar. Ontem já voltei a trabalhar, na verdade, atendi ontem, mas hoje que, né, que eu senti mais o ritmo assim, consegui já voltar assim até a, né, a questão ali até mesmo do apetite. Eu tava sem apetite, então, sabe, pode ser um momento de superação, assim como o meu, entende? Que você pode estar passando. Eu trouxe um exemplo aqui, mas, né, você pode comentar aqui sua situação, ou trazer alguma, né, compartilhar aqui conosco. E no conselho nós temos o valete de copas, que vai reforçar mais ainda essa gentileza, essa empatia, essa flexibilidade, essa ternura com os outros e consigo, né? Esse afeto, esse carinho, essa sensibilidade que às vezes a gente esquece na correria do dia a dia. A gente às vezes fala coisas ou, enfim, se porta de um jeito e esquece, né, de ter uma sensibilidade, olhar para a pessoa, pô, será que é legal eu agir dessa forma com essa pessoa? Será que essa pessoa não merece um pouco mais de calma, de compreensão, de gentileza, ao invés de ataque ou de, sei lá, ou de crítica, né? Então, é esse o convite do Valete de Copas para nós, tá bom? Eu espero que você tenha um ótimo dia. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com alguém se foi útil para você também.
e de deixar o seu comentário. Enfim, se você ainda não segue, já segue e ativa as notificações para não perder nada, tá bom? Eu agradeço sua companhia e se você precisa de uma leitura mais pontual e específica, entre em contato comigo no link que está aqui embaixo na descrição para a gente conversar e aí eu consigo te atender particularmente e responder as tuas dúvidas, tá bom? Agradeço sua companhia, um ótimo dia, fiquem bem, um abraço fraterno, um ótimo final de semana e até mais.